Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouro de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, celebrando o teu nome, celebrando a vitória na cruz, entregando, ó Deus, o nosso louvor, ó Pai, que tem chegado com cheiro suave perante a tua presença. Neste momento eu te peço, Pai, fala conosco. Traga, Senhor, a revelação da Tua palavra a cada coração, a cada vida neste lugar. Pai, queremos ouvir, ó Deus, a Tua voz. Queremos compreender, Pai, a Tua palavra em nome de Jesus. Por isso eu te peço, Senhor, coloca um muralho de fogo ao nosso redor. E eu repreendo, ó Pai, todo o mal que se levantar contra nossas vidas, contra a nossa mente, contra o nosso coração. Eu elevo nossos pensamentos cativos ao Teu trono da graça, à Tua presença. Fica conosco, ó Pai, e que rio de água viva flua, ó Pai querido, do nosso ventre, ó Pai querido, sobre cada vida que está neste lugar. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. E a igreja que crê diz? Amém. Glória a Deus. Amados, hoje eu quero falar sobre esse texto de Eclesiastes, que me chamou muita atenção, e essa semana eu estava estudando o livro de Eclesiastes, estudei ele todos, os 12 capítulos, e algo que me chamou muita atenção foi quando Salomão disse que ele correu atrás do vento, que tudo era vaidade, tudo que ele tinha feito não passava de vaidade. Mas para entender como Salomão chegou nesse entendimento, nós temos que voltar lá atrás na vida de Salomão, quando Salomão se constituiu rei, filho de Davi, um dos maiores reis de Israel, um dos reis mais conhecidos de Israel. Davi, seu pai, já estava velho e chama Salomão no seu quarto para abençoar a vida dele, para fazê-lo rei. E quando ele se torna rei de Israel, no ano 970 a.C., quase 1000 anos antes de Jesus, ele tinha apenas 16 anos de idade. Ele era um adolescente quando ele se torna rei. E a palavra diz que Deus amou Salomão. E na noite em que Salomão se torna rei de Israel, Deus visita Salomão. Deus vai até o quarto de Salomão naquela madrugada e fala: Salomão, me pede o que você quiser e eu vou fazer para você. Salomão podia pedir qualquer coisa. Salomão podia pedir riqueza, podia pedir poder. Ele poderia pedir a multiplicação do seu reinado. Ele poderia pedir qualquer coisa. Mas naquele momento de sua juventude, ele, com medo de reinar sobre um reino de Israel, ele pede a Deus sabedoria. E aquilo alegra tanto o coração de Deus, que Deus fala para eles: olha, porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar poder,
eu vou te dar riqueza, eu vou multiplicar o seu reino, eu vou te encher de prazeres, porque você fez a escolha certa, você pediu sabedoria. E Salomão, apesar de toda essa sabedoria que Deus deu a ele começa o seu reinado e através dessa sabedoria ele começa a fazer articulações políticas com os reinados próximos e começa a casar com as filhas dos reis. E a palavra nos diz que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, 1000 mulheres. Misericórdia, valente, 1000. Nessas 1000 mulheres, o que mais me chamou a atenção foi que Salomão não teve a mulher que ele amou. Olha que terrível. Teve 1000 mulheres, mas a que ele realmente amava, ele não teve. E ele passa durante toda a sua vida, e no final da sua vida, ele consegue entender o sentido de todas as coisas, quando a gente chega em Eclesiastes. Então, ao crescer, Salomão, ele passa por fases, assim como todos nós passamos. Durante a sua juventude, então, ele escreve 3 livros, né? Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Até a gente chegar em Eclesiastes, né? Durante a sua juventude, Salomão escreve o livro de Cantares. Um livro muito romântico, alguns achariam até ele um pouco erótico, né? Sensual, pelas palavras que ele aborda, a forma como Salomão fala da sua amada, fala da sua noiva, da sua esposa, falando das partes do seu corpo, dos seus seios, do seu umbigo e tal. E está na Bíblia. Porque Deus criou isso para o homem e para a mulher. E Salomão, naquela paixão, ele começa a descrever o que ele sentia pela sua amada. E ele começa a descrever uma mulher maravilhosa. Não sabia ele que o próprio Deus estava usando a vida dele para descrever a sua igreja. Nós fomos descritos em Cantares de Salomão. Uma noiva limpa, uma noiva lavada pelo sangue de Jesus, uma noiva santa, uma noiva irrepreensível, uma noiva que luta, que busca, que trabalha. E durante a sua juventude, Salomão mostra a força do amor, a força da paixão. O amor, aquele primeiro amor que nós temos quando nós aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador de nossa vida. Que nós queremos viver por Evangelho, viver no reino de Deus, viver na presença dEle. Esse primeiro amor que infelizmente muitos vão abandonando ao longo da sua vida cristã. Com Salomão não foi diferente. Esse menino apaixonado que descreve a igreja do Senhor, essa mesma igreja que se encontrará com o seu noivo nos últimos dias, que se abreviam, mas nós ainda vamos falar sobre isso quando nós chegarmos na ceia. Essa mesma igreja que anseia pelo noivo, essa mesma igreja que 1 Tessalonicenses 4,17 diz, e nós que estivermos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares, para passarmos nossa eternidade com Ele. Esse amor que nós não podemos abandonar de forma alguma. Salomão descreve ele, mas a sua vida vai passando, e ele entra numa idade adulta, e na idade adulta, Salomão começa a correr atrás das coisas materiais, coisas legítimas, coisas importantes. Ele começa a correr atrás da sua formação, ele faz a sua graduação, se torna um grande rei. Ele começa a correr atrás de bens, ele multiplica o império de Israel, ele multiplica a riqueza, ele começa a correr atrás do seu propósito de vida, de ser um exemplo de pai, de ser um exemplo de marido, de ser um exemplo de governador, de rei, de ser um exemplo profissional. E Salomão, ele consegue conquistar isso tudo. E aí ele escreve o livro de Provérbios. Nesses 31 capítulos ele aborda conhecimento sobre tudo, sabedoria sobre todas as áreas. E ele começa a nos admoestar, nos ensinar muitas coisas práticas, de forma muito prática, de forma muito objetiva, coisas que são muito importantes para a nossa vida. Se formos ler os Provérbios, são muitos e muitos ensinamentos. Como Provérbios, por exemplo, capítulo 15, versículo 1, que ele diz, a resposta branda afasta o furor, mas a palavra altiva suscita a ira.
Isso é verdade. Quando a pessoa se levanta contra a nossa vida, ela vem nervosa, ela vem irada. Se você se porta a ela de forma gentil, de forma branda, na mesma hora ela deixa de ficar nervosa. É verdade ou não é? Quem já passou por isso? Só eu? Eu e mais meia dúzia. Mas é verdade. Então quando a pessoa se levanta irada contra você, você pede perdão e fala assim, desculpa se eu te ofendi, o que eu posso te ajudar? A pessoa fica louca. A pessoa fica sem lugar. E Deus começa a mostrar isso para Salomão na sua vida diária. Se nós formos continuar lendo, passar para o capítulo 16, no versículo 18, ele fala que a soberba precede a queda. E o altivo de coração precede a ruína. Quantas pessoas caem e são destituídas de seus postos porque são soberbos de coração? Deus abomina o soberbo. Deus abomina o altivo. Mas Ele ama o humilde, o simples de coração. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre os simples de coração. E Salomão começa a ver isso no seu dia a dia, pessoas caindo por causa da soberba, pessoas que achavam que era alguma coisa, vão ao pó, deixam de ser nada. E ele coloca esses provérbios, olha, não seja altivo, não seja soberbo, mas seja humilde. Quanto mais você tiver, seja mais simples. Quanto mais título você tiver, seja mais humilde. Porque Deus, Ele olha para o humilde. Lá em Provérbios capítulo 30, versículo 10, o que fala? Fala para as mulheres, que diz para as mulheres, mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede ao de rubis. Se nós continuarmos lendo no versículo 30, penúltimo versículo do capítulo 31, diz, enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Ele começa a entender que a beleza não é tudo. E ele coloca isso lá em Provérbios. E ele começa a passar todo esse ensinamento para o povo de Israel. Começa a ensiná-los a como lidar no dia a dia, como se portarem como cidadãos do céu. Como ser simples, como ser humilde, como honrar aquilo que realmente tem valor. E a vida de Salomão passa, e ele entra na melhor idade. Ele chega a ser um idoso. E por volta do ano 930, 40 anos depois, já velho, ele escreve o livro de Eclesiastes. Eclesiastes significa o pregador, aquele que prega, aquele que leva a mensagem, aquele que leva a verdade. E ele traz uma revelação tão profunda que eu fiquei atento aos textos de Eclesiastes muitos dias meditando sobre isso. O cliente trabalha comigo na minha sala, ele até viu lá eu recitando os versículos. Comecei a guardar e comecei a recitar os versículos dentro da sala, parava na minha cadeira, pensava sobre esses textos. Porque ele começa a observar, Salomão, quando ele chega nessa idade mais avançada, quando foi embora toda a sua força, o seu vigor, ele já se encontra velho. Ele percebe que a vida é curta demais. Que a vida ela passa muito rápido. Se eu perguntar aqui, quem tem mais de 60, 70 anos, se eu perguntar para qualquer um de vocês, a vida passou rápido ou não passou? Passou? Passou. Passou muito rápido. E quem viu a vida passar? Salomão, nesse momento, ele se encontra nessa situação. Já de idade, com mais de 60 anos, ele olha para trás e ele vê que a vida passou muito rápido. E é por isso que no capítulo 2 ele fala, nos poucos dias que o homem tem sobre a terra. E ele começa a ver que a sua vida passou muito rápido e tudo que ele tinha feito era vaidade. Eclesiastes no capítulo 1, no versículo 1, ele começa dizendo assim, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E ele começa a dizer que tudo que ele fez, tudo que ele construiu, tudo que ele tinha feito, ele começa a não ver muito sentido naquilo. Em Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 14, ele fala assim, observei todas as obras feitas debaixo do sol, e concluí que todas elas são como correr atrás do vento. Todas elas são vaidade, são como correr atrás do vento.
a gente pode enxergar aqui um homem, até de certa forma, um pouco deprimido, com tudo que ele conquistou, o homem considerado o homem mais sábio que já existiu sobre a face da terra, ele falar que tudo que ele fez foi vaidade e que ele simplesmente correu atrás do vento. Passou, o que é correr atrás do vento? É você correr, correr, correr e não alcançar nada, não chegar em lugar nenhum. Nada que você fez tem sentido. Tudo que você viveu foi em vão. E Salomão começa a sentir isso no coração dele. E aí ele começa a notar várias verdades no livro de Eclesiastes. Irmãos, leiam Eclesiastes. E ele começa a colocar muita sabedoria, mais sabedoria ainda do que tinha em Provérbios, ele começa a inserir em Eclesiastes. No capítulo 3, no versículo 2, ele escreve a maior lei de todas as leis que existem no universo. Para mim é a maior lei que existe. Não existe lei física, matemática, biológica, metafísica maior do que essa. No capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: há tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. Amado, se você planta paz, você colhe paz. Se você planta o amor, você vai colher o amor. Se você plantar a bondade, você vai colher a bondade. Se você plantar o pecado, você vai colher a morte. E se você plantar no reino de Deus, você vai colher a vida eterna. Amém? O que você tem plantado na sua vida? Qual tem sido a sua semeadura dia após dia? O que você tem semeado na sua família? O que você tem semeado no seu trabalho? O que você tem semeado no seu dia a dia? Salomão consegue entender que tudo que o homem plantar, há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. Um dia você vai colher tudo aquilo que você tem plantado. Onde você tem semeado? No reino de Deus? Amém. Vai colher a eternidade. Vai colher vida eterna. Se você tem plantado o mal, você vai colher a morte. Isso é fato. Não tem como escapar dessa lei. Nós colhemos o que nós plantamos. E aí no mesmo capítulo 3 ele fala: há tempo de correr e há tempo de parar. E ele começa a observar que ele correu atrás de tanta coisa. Ele correu, ele comprou, ele adquiriu. Nós corremos. Nós estudamos, nós trabalhamos, nós adquirimos, nós possuímos, nós ampliamos. Só que chega uma hora que ele olha para trás e pergunta: para que serviu tudo isso? E sabe qual foi a resposta? Para nada. A resposta foi: não serviu para nada. Para nada. Porque a única certeza que ele mostra em Eclesiastes, no capítulo 5, se eu não me engano, é que ele voltaria ao pó como todo ser humano. Independente se era rico, se era pobre, se era branco, se era negro, se era alto, se era baixo, se era magro, se era gordo. Todos voltam ao pó. E nesse momento, quando eu li esse versículo, eu disse: meu Deus, é o versículo que mostra a maior igualdade na face da terra. Somos todos iguais. Todos, independente da situação, volta ao pó. E eu falei assim: rapaz, meu Deus, a única certeza é que nós retornaremos ao pó, à morte. E o que nós vamos levar desse mundo? Nada. É por isso que Salomão chega e questiona, e quando ele fala assim: desse mundo, nada eu vou levar. Eu corri mais uma vez atrás do vento. Eu corri, não alcancei nada. Tudo que eu conquistei vai ficar para trás, eu não vou levar nada. Eu vou me tornar como um pó novamente. E aí, num pequeno instante de momento, Salomão tem um grande vazio no seu coração. Um grande vazio, como eu citei aqui uma vez. Teve um grande filósofo russo que também compreendeu isso. Ele era ateu. Fyodor Mikolovich Dostoiévski, mais conhecido como Dostoiévski, filósofo russo. Ele falou uma frase que ficou conhecida no mundo inteiro: todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Ele era ateu. Quando ele compreende isso, eu acredito que ele tenha lido Eclesiastes, ele se converte. Porque ele observa que todo o conhecimento que ele tinha,
tudo que ele compreendeu era um grande vazio. E aí ele fala, todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Um vazio que as drogas não preenchem, a beleza não pode preencher, a riqueza não pode preencher, o poder não pode preencher, nada pode preencher esse vazio, a não ser o Deus que você serve. A não ser o Espírito Santo de Deus que habita em você. Esse é poderoso para preencher esse vazio. É por isso, amado, que nós passamos por tribulação, dando glória a Deus. É por isso que nós passamos por dificuldade, mas existe uma alegria no nosso coração. Às vezes não temos toda aquela comida que queremos, mas o pão daquele dia nós agradecemos a Deus. Pai, obrigado por esse arroz com feijão que o Senhor me deu. É verdade ou não é? Sabe por quê, amados? Porque a nossa alegria não está condicionada à situação. Porque nós não temos um vazio na nossa alma. O Espírito Santo de Deus preenche esse vazio na sua vida, na minha vida. É por isso que tudo que nós temos nos traz alegria. Se tem muito, se tem pouco, nós estamos felizes, nós estamos alegres. Nós não somos condicionados a situações. É isso que o mundo precisa compreender. Que esse grande vazio que existe, nada pode preencher a não ser Deus. A não ser se a pessoa tiver um encontro verdadeiro com Jesus. E o Espírito Santo de Deus passar a habitar na vida dela. Ela não consegue preencher esse vazio existencial. Nenhuma riqueza, nenhum poder, nada. E aí eu quero entrar na mensagem de hoje, que com a grande pergunta, como não correr atrás do vento? Essa, na verdade, é a pergunta que nós precisamos fazer. Passou, como não correr atrás do vento? Como que eu posso fazer tudo, viver essa vida, e quando eu chegar lá no final dos meus dias, eu olhar para trás e ver que tudo foi vaidade? É muito simples. Quando você lê Eclesiastes todo, você vai chegar no último capítulo, no capítulo 12. Salomão, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele descobre o segredo. Lembra-te do teu Criador. No penúltimo versículo do capítulo, no versículo 13 do capítulo 12, ele diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem. O nosso dever é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o dever de cada um de nós aqui. Se nós fizermos isso, amados, tudo que nós fizermos, que nós alcançarmos, não será em vão. Não será uma corrida atrás do vento. E eu quero fazer uma frase que você tem que guardar no seu coração. O importante não é você ter o que você quer, é ter o que você precisa. E isso Deus não vai deixar faltar sobre a sua vida. Amém? O importante não é ter o que você quer. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Sonhar é bom. Impulsiona a nossa vida. Mas isso não é importante. Importante é você ter o que você precisa. E isso Deus te dá. Isso Deus te dá. A cada dia. É isso que Salomão só veio compreender nos últimos dias da sua vida. Quem dera se ele tivesse entendido isso antes. Como você tem a oportunidade de entender isso tão novo, tão jovem. Que o importante não é ter. O importante é ser. O importante é que tudo que você precisar, Deus vai te dar. Passou, e como tudo que eu fizer, ter a bênção de Deus. É muito simples, é você ter a característica de Deus impregnada em você. Porque quando você tiver isso, tudo que você fizer, não vai ser em prol do seu eu. Vai ser em prol do amor ao próximo. É por isso que hoje nós vamos cear ao Senhor. Foi o maior exemplo que nós tivemos, foi Jesus na cruz. Quando ele deixa de ser Deus, ele fala: eu vou à terra e vou entregar a minha vida pela minha amada noiva lá de Cantares. Eu vou entregar a minha vida para que ela seja salva. Para que você
sejamos salvos. Ele nega todo o seu poderio. Jesus, o Filho de Deus, todo o poder e toda a glória. E se torna um homem tão pequenininho, por amor. É por isso que lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, traz o fruto do Espírito. É justamente as características que nós precisamos ter para não viver segundo o ego do meu coração, mas que eu possa viver em função do amor ao meu próximo. E assim eu cumprir os dois grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua vida. E ao teu próximo como a ti mesmo. Pastor, como eu vou conseguir amar o meu próximo? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se você tiver essas 9 características na sua vida, são as 9 partes do fruto do Espírito, você vai viver em função do amor do próximo. Porque eu vou amar, eu vou ser bom, eu vou ser longânimo, eu vou ser benigno, eu vou ter fé, eu vou crer, eu vou agir com mansidão. E para que eu ajo mansidão para mim mesmo? Não, eu ajo com mansidão em resposta quando a pessoa vem contra mim. Se eu sou manso, eu levo a paz. E aí eu começo a semear para a vida eterna. Por isso que Paulo é um grande exemplo que compreendeu essa palavra. Ele não correu atrás do vento. Ele passou toda a sua juventude e o início da sua vida adulta correndo atrás do vento. Sendo um grande doutor da lei, fariseu, perseguidor da igreja, achava que estava fazendo o que era correto, homem letrado, criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da antiguidade, um cara que era renomado. Ele abandona tudo para viver em função do amor ao próximo. Quando ele morre já velho, sem nada e sem ninguém, porque ele pede para Timóteo ir ter com ele, porque ele estava sozinho. Pregado aqui na sexta-feira, vigília. Ele estava sozinho. Ele, Timóteo, vem ter comigo, porque eu estou sozinho. Não tem ninguém aqui comigo. Quando Timóteo chega lá, ele já tinha morrido. Morreu só. Mas ele fala assim nas suas últimas palavras: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Tudo que eu semeei é para a vida eterna. Eu não corri atrás do vento. Eu não passei a minha vida correndo atrás de vaidades. Eu terminei a minha vida de forma simples. Fui morto pelo Evangelho, mas eu guardei a minha fé. Eu tenho certeza que a minha colheita vai ser na eternidade. Eu tenho certeza que a minha colheita vai ser no reino dos céus. É isso que Paulo quis dizer. Ele foi um cara que não passou a vida inteira dele correndo atrás do vento, atrás de vaidades. E amado, quando nós vivemos esse verdadeiro evangelho, que não é o evangelho que aponta, mas é o evangelho que abraça, é o evangelho que leva o amor, nós transformamos situações. Nesse momento, tudo que você fizer vai ter algum sentido. Você pode se formar, você pode trabalhar, você pode ter as suas coisas, sim. E tudo terá sentido se a presença do Senhor for com você. Se as características do fruto do Espírito estiverem impregnadas na sua vida. Você viver essas características dia após dia da sua vida. Se você viver em função em adorar a Deus e abençoar a vida do seu irmão, tudo vai ter sentido na sua vida. Quem já teve aqui que parar de fazer alguma coisa que para você era importante para ajudar alguém? Alguém já fez isso? Existe alguma coisa que paga isso? Tem não? Não tem alegria maior no coração quando você tem que parar de fazer alguma coisa para você ajudar alguém. Nada de troca. Nada. É isso que Salomão entendeu no final da vida dele. Se eu tivesse vivido em função do amor a Deus, do amor ao próximo, eu não teria corrido atrás do vento. Por isso que ele fala lá no finalzinho, capítulo 12, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Esse é o seu dever como homem, como mulher, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E aí não importa, amado, se você tem, se você não tem.
Porque a sua colheita vai ser na eternidade. Não vai ser nessa terra. Não vai ser nesse mundo, não importa. Não tem valor. Voltaremos ao pó como os nossos antepassados voltaram. Como bilhões de pessoas já voltaram. O nosso dia também vai chegar. E o que você tem preparado é para quê? Para quem? É para esse mundo ou para a vida eterna? Nós precisamos pensar mais sobre isso. Não esperar chegar lá aos 70 anos para olhar para trás e começar a refletir sobre isso como Salomão fez. Vamos começar a pensar nisso agora, em nome de Jesus.